Olá, Leoa! Sejam bem-vindas ao Pode Liderar, Mulheres no Topo. Aqui é a Dani Grolli, host do Pode Liderar. Para você que está no Spotify nos assistindo e nos ouvindo, é bem importante que você avalie aqui o canal, compartilhe os episódios, nos siga aqui no Spotify. E para você que está no YouTube nos assistindo, é bem importante que você deixe o likezinho aqui embaixo no vídeo e também se inscreva no canal para ter acesso aos próximos episódios. Valoriza criadores de conteúdo aí que a gente não recebe nada para ter isso, né, gente? E no dia de hoje eu tô aqui com a Ângela Dávila. Fazia tempo que eu queria a Ângela aqui, né? Faz tempo que a gente tá tentando organizar, né? E, Ângela, obrigada por estar aqui hoje. Imagina. Por ter aceitado o meu convite. Um prazer. Tô bem feliz de estar aqui. E eu vou falar sobre tudo que eu amo. A minha história e isso aí. O trabalho. Pra quem não conhece, a Ângela, ela é médica de reprodução, ginecologista, né? Médica de reprodução, ela vai falar um pouquinho sobre depois. E uma das referências aqui da região, a gente ouve falar muito, né? Sabe aquela médica de Bento Gonçalves? É a Ângela, né? Fico muito feliz de ouvir isso. Vamos lá, então. Ângela, me conta, então, como é que foi a tua história? Quando tu respondeu o questionário, eu fiquei bem intrigada, mas não é comum ver uma médica, muitas vezes. Porque, geralmente, eu não sei, tu vai me contar sobre a tua história, mas, geralmente, o médico, ele vem de uma família de médicos, né? Uma família, muitas vezes, estruturada financeiramente. Como é que foi a tua história? Então, talvez eu seja o atípico disso, né? Eu não sei, eu acredito que as coisas acontecem como tem que ser. E hoje eu olho para trás e vejo onde eu estou e o quanto eu amo o que eu faço. E eu acredito realmente que eu vim para cá para fazer isso. E coisas engraçadas, né? Eu acho que eu encontrei o homem que é o meu marido porque nós tínhamos que fazer isso. E não sou de uma família de médicos, sou a única médica da minha família. Sou de uma família muito simples, que passou muita dificuldade, né? Sempre que eu falo disso, eu lembro de uma história que a minha mãe contava, que aconteceu antes de eu nascer, porque eu sou a filha mais nova de 3 filhos, né? 2 filhos homens mais velhos. E a minha mãe sempre contava uma história de que antes de eu nascer, ela inventou uma comida, que era pirolenta. Era uma polenta, mas tinha muito pouca carne. Então ela cozinhava a carne, cortava pedacinhos bem pequenininhos, botava tudo dentro da polenta para misturar tudo, para que todo mundo pudesse comer um pouquinho. E nessa época minha mãe é de Bento Gonçalves, foi morar em Porto Alegre com uma irmã e conheceu meu pai e não tinham dinheiro, foram morar em Viamão. E olha que coincidência, meu marido hoje é de Viamão, né? E passaram muita necessidade e aí resolveram, então a minha mãe disse, não, nós temos que voltar para Bento. E voltaram então para Bento Gonçalves e ali também com muita dificuldade. A profissão da minha mãe era costureira, né? Foi sempre costureira. E o meu pai sempre foi chão de fábrica, né? A infância foi muito difícil. Difícil por uma série de razões, né? O bullying sempre existiu, né? Não tinha nome de bullying, né? Não tinha nome de bullying, mas ele sempre existiu. A dificuldade financeira, acho que tomar iogurte eu tomei a primeira vez com 8 anos. Nescau, acho que foi com 9 ou 10 anos. Escola pública sempre. E comecei a trabalhar com 12 anos. Primeira vez que eu trabalhei foi com 12 anos. Eu cuidava de uma menina. Na sequência, eu fui secretária numa imobiliária, sem carteira assinada, claro. E fiz todo o meu segundo grau. Na época era assim, segundo grau, hoje é ensino médio, né? Sendo balconista de uma loja. Lá em Bento? Lá em Bento, isso. Já com 14 anos, eu pagava a luz da minha casa. Que legal. E de onde é que veio esse desejo por ser médica? Então, eu sempre tive uma coisa que quando eu via alguém padecendo de alguma dor, qualquer tipo de dor, eu me lembro que eu me aproximava e que eu queria resolver aquilo. Aquilo sempre mexia muito comigo. Mas na minha cabeça, ser médico era uma coisa para quem tinha dinheiro, né? Então, para mim, aquilo não era uma possibilidade, né? Mas aí eu entrei no ensino médio e eu comecei a ver que tinha pessoas que
estavam pensando em fazer medicina e pessoas que passavam no vestibular. E aquilo começou a me despertar. E eu pensei assim, não, peraí, mas eu posso. E aí veio aquela coisa na família, né? A minha mãe, o meu pai, mas como que tu vai fazer isso? Sempre foi uma A faculdade... gente não tem. sempre foi uma faculdade cara, né? A gente não tem como. A gente não tem como. E aí eu me formei, né? No colégio, né? E de novo veio a história. Não tem como. Aí, naquele ano, a minha mãe e meu pai estavam um pouquinho melhor de dinheiro. Eu consegui morar num pensionato em Porto Alegre, fui estudar. Que idade tu tinha? Eu tinha 17. Daí tu foi pra lá estudar sozinha? Fui estudar sozinha. Fiz um pré-vestibular, quase passei, mas não passei. Uhum. E aí a minha mãe disse, então, 1 ano deu. Agora não consigo mais. O que eu fiz? Eu fui no pré-vestibular Mauá, em Porto Alegre, e disse, eu vou fazer a seleção para trabalhar no cursinho e ganhar o cursinho. E eu fiz a seleção. Passou. E eu passei. Que legal. Então, eu troquei o pré-vestibular por trabalhar no cursinho. Trabalhei mais 1 ano, morei num pensionato e fiz vestibular na URGS e fiz aqui em Caxias. Passei aqui, o resultado saiu aqui antes e a minha mãe disse, infelizmente, não vai dar. Então, tu vai ter que passar na URGS. E eu passei na URGS. Ah, na segunda? Na segunda tentativa. Coisa boa. Exatamente. Aí fui para Porto Alegre, continuei morando num pensionato. Como a minha mãe costurava, fazia jalecos. Ah, eu vi. E eu vendia para os meus colegas. E comecei com iniciação científica, né? Que a gente ganha uma bolsa de estudos para poder fazer pesquisa dentro da faculdade. E eu me mantive toda a faculdade vendendo jaleco e com a bolsa de iniciação científica. Até o final. Até o final e com a ajuda dos meus pais Claro. naquilo que eles podiam. Perfeito. Né? Como a faculdade era em Porto Alegre, eu consegui cortesias de passagens da rodoviária, metade assim eu conseguia por mês e aí eu não pagava. Então eu ia angariando o que eu conseguia para conseguir, né, fazer a minha formação. E tu sempre imaginou que tu ia para a área da ginecologia, da reprodução? Então, no primeiro semestre a gente tem uma cadeira que a gente acompanha partos, né? E eu vou te dizer que sempre foi assim. Ou eu vou fazer ginecologia, ou eu vou fazer cardiologia. Ou eu vou fazer ginecologia, ou eu vou fazer cirurgia. Ou eu vou fazer ginecologia, ou eu vou fazer psiquiatria. A ginecologia sempre estava ali com essa coisa do bebê, do nascimento. Só que aí, quando eu, enfim, me formei, aí eu fiz a prova para residência, entrei na ginecologia, eu gostava do bebê, mas a obstetrícia, eu sempre brinco, né? A obstetrícia é um Kinder Ovo. Por que eu digo isso? É sempre uma surpresa. Então, a obstetrícia, ela é uma adrenalina. Porque a gente tem 2 indivíduos, né? Mas tu só enxerga um. E o outro que tá lá dentro, tu só tem ferramentas, métodos indiretos para entender como é que ele tá. Né? Tu tem ultrassom, tu tem um sonar, mas tu não tem métodos diretos. É limitado. É limitado. Perfeito. Tu já deve ter ouvido falar de alguém que chegou numa emergência, ele só estava se sentindo meio mal, mas ele não tinha nada de alterado. E de repente ele morreu, por exemplo. E o nenê, como é que a gente faz isso? Né? Perfeito. Como é que tu percebe que ele pode não estar bem? A gente tem algumas ferramentas para fazer esse diagnóstico, mas a gente não consegue detectar tudo. E isso é muito pesado pro obstetra. Sim. Porque ele tá ali com 2 indivíduos, tu só tem um exatamente na tua frente, né? E aquilo também me angustiava. É mesmo? Me angustiava, né? Porque eu não tinha aquela situação toda na minha mão e aquilo me preocupava muito. Então, eu tinha uma dúvida. Eu amo isso aqui, mas ao mesmo tempo isso aqui me deixa, assim, me gera um estresse muito grande, né? E eu não conseguia entender muito bem. Aí, na residência, já no primeiro ano, comecei a pensar em fazer oncologia ginecológica.
E nisso eu conheci o meu marido. E o meu marido dizia assim, olha, pelo pouco que eu te conheço, se tu for para oncologia, vai ser muito difícil. Tu conheceu ele lá em Porto Alegre? Lá em Porto Alegre. Na residência? Na residência, isso aí. E aí ele disse, e ele começou a me falar sobre isso. E eu comecei a me dar conta que talvez sim. Tá, mas dentro da ginecologia, e aí começou a aparecer o negócio da reprodução, e aí na metade do primeiro ano de residência até o fim, eu só respirei reprodução, né? Então, trabalhei com reprodução, o meu mestrado e doutorado acabaram se encaminhando tudo para reprodução, né? Sempre foi reprodução? Sempre foi. E depois que eu escolhi, assim, ir para reprodução, eu fiz uma análise retrospectiva do que eu sentia, né? E eu me lembro, assim, desde muito novinha, dizendo para minha mãe que eu queria ter filhos, mas que eu tinha medo de não conseguir tê-los. Eu tinha era uma coisa... Eu me internalizado. Internalizado. Eu tinha muito medo de não conseguir, né? E claro, né? Vou pular para minha história. Vai lá, essa ia ser a próxima pergunta. E eu vou te dizer, assim, que quando a infertilidade apareceu para mim... claro que parece uma ironia, né? Poxa vida, eu já trabalhava com reprodução quando a infertilidade apareceu. Não foi o contrário, né? Não foi o contrário. Eu não fui motivada a fazer reprodução porque eu não consegui engravidar. A infertilidade apareceu para mim depois que eu já trabalhava com isso. E quando eu comentava com as pessoas diziam assim, olha só que ironia, que injustiça. Eu nunca vi a infertilidade como uma injustiça comigo. Tu me pergunta no questionário para eu citar 3 coisas negativas na minha vida. Não vejo nada negativo. Até a minha história de infância, não falei ali enquanto eu estava falando, né? Sou filha de pai alcoolista, né? Bem pesado. Por isso que eu falo muito a minha mãe, porque foi muito a minha mãe, né? Mas eu não consigo ver essa história do meu pai como sendo uma coisa negativa para mim. Eu não consigo ver a infertilidade como sendo negativo, porque são os grandes motivadores, são os grandes motores, né, pra gente estourar. Então, a minha infância foi o meu motor para eu ser quem eu sou hoje, né? E a infertilidade, eu consigo ver, assim, uma diferença muito grande de mim, médica, antes de ter a infertilidade e de depois. Antes de ter a infertilidade, quando eu tratava uma paciente e essa paciente não conseguia o resultado positivo, eu tinha... Óbvio, eu achava que eu podia ter feito alguma coisa melhor, que eu podia... Não, será que eu podia ter feito melhor? Será que eu fiz alguma coisa errada? Mas eu enxergava ela como, bom, não deu, ela vai ter que se contentar em não ser mãe. Não deu, por que ela vai tentar de novo, se já não deu uma vez? O que vai fazer ela acreditar que pode dar certo? Para que ela vai tentar? E quando eu passei pela infertilidade... eu consegui entender, número 1, que sim, tentar de novo é o único jeito que a gente tem de conseguir. Número 2, eu jamais me contentaria em não ser mãe. Não me contentaria. Aquilo para mim eu queria aquilo. Era um projeto na minha vida. E quando eu passei pela infertilidade, quando eu precisei passar pela fertilização e quando eu tive o meu primeiro negativo da minha fertilização, e eu fiz a primeira com 34, eu consegui entender a dor da minha paciente e tudo que ela não quer ouvir é que alguém diga para ela, acho que não vale a pena tentar de novo. Tu ouviu isso? Não ouvi. Mas se alguém me dissesse, entendi, eu ia fechar meus ouvidos. Entendi. Entendeu? A palavra, ela tem outro peso agora. Outro peso. Então, às vezes, quando as pacientes entram na minha sala para falar sobre o negativo, toda vez que tem um negativo, eu chamo para conversar. Em geral, eu abro a porta, tem uma paciente, o casal, enfim, deprimido ali fora,
né? Com a cara inchada de tanto chorar. E eu digo hoje que o meu objetivo, naquele dia que ele vai ali falar comigo, não é dar um bebê para eles. Porque eu não tenho como fazer isso num dia. Mas o meu objetivo é quando eles entram ali dentro da minha sala, frustrados, abatidos, tristes, ou às vezes até com raiva, que é natural. Faz parte do luto sentir raiva, né? O luto desse bebê que não existiu. O meu objetivo é que eles saiam dali sorrindo. E aí tu vai dizer, como é que sai dali de dentro sorrindo? Sai dali de dentro sorrindo. O que tu faz lá dentro? Sai dali de dentro sorrindo. Sai. Porque eu acredito muito naquilo. Eu acredito e eu sou uma obstinada. E hoje, se tu me perguntar quais são os principais, qual é qual é o perfil de paciente que mais te procura? O de múltiplos insucessos. Hoje, o casal que vem me procurar é o casal virgem de tratamento? Eventualmente, sim. Mas o que vem me procurar hoje, até porque a agenda está muito cheia, né? Até esperar a consulta, não, eu vou em outro, então. Se ela só tem consulta para daqui 2, 3 meses, eu não vou esperar. Mas hoje, o que eu mais atendo é o casal com múltiplas falhas. E por que esse casal vem para mim e por que muitas vezes, obviamente, não sempre, né? Mas por que muitas vezes a gente consegue? Porque eu não sossego. Tu é obstinada. Muito, muito. Eu não sossego. Claro que tem situações, Perfeito. Né? O óvulo, bom, tem que passar para o óvulo de doadora, né? Mas tem situações que tu olha para o caso e diz, não, aqui tem aqui um parafuso que está solto, nós temos que ir atrás. Perfeito. Né? E aí, já pegando isso que tu falou, né, do envolvimento emocional, eu acho que esse é o grande... Foi isso que me fez... eu achei muito legal, assim, o título, né, Mulheres no Topo, né? Eu tô muito feliz de estar aqui, né, de ser vista assim. Você é uma mulher no topo, né? Né? Eu fico muito feliz, né, de estar recebendo também esse título, né? Mas eu fico me perguntando, assim... Poxa vida, eu tô numa cidade de 110 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul, onde a gente tem muitas clínicas há muito mais tempo do que eu. Tem outras lá? Não, em Bento não. Ah, tá. Em Bento não. Mas, assim, a clínica de reprodução não é algo, assim, que tem em muitos lugares, porque como tem um investimento e né, um investimento no amplo sentido da palavra, não só financeiro, mas, então, nem teria como ter muitas, né? Mas eu digo, a gente conseguiu crescer, as pessoas saem de outros estados para ir para Bento, né? E aí, às vezes, alguém me pergunta, né? Mas tu acha que isso vem da onde? Vem da minha fome. Vem da minha fome. Eu não sou cego. Eu não sossego. E por que eu não sossego? Eu acho que tem várias coisas. Óbvio, não vou ser hipócrita, né? Tem a nossa realização pessoal. Perfeito. Né? A gente quer ser o melhor, né? A gente quer ser visto como o melhor. Eu acho que esse é o presente que a gente ganha quando a gente oferece algo pro outro, pro mundo, pra comunidade, né? A gente tá aqui nessa vida para isso, né? Para deixar alguma coisa para melhorar esse mundo. Mas, assim, o que eu acho que me fez, apesar de eu estar ali em Bento, né? É essa fome, e a outra coisa, os pacientes dizem assim, eu vou te levar o nenê, eu quero te mostrar o meu filho. Vem me mostrar o teu filho. Eu adoro os bebezinhos. Mas eu vi que tu fez uma festa com todos, viu? Só essa seguidora assina. Mas o que eu mais amo, eu vou te dizer o que eu mais amo. O que eu mais amo é ver o sorriso das mulheres e os homens completamente transformados. Ai, eu me arrepiei. Os homens são carrancudos, desconfiados, acham que só estão botando dinheiro fora. Quando eles vêm com o nenê, eles me abraçam. Ai, eles choram. Que legal. Então, assim, isso é uma coisa... Não tem dinheiro que pague, né? Não tem. É por isso que eu trabalho.
É por isso. Uhum. E aí vamos falar de dinheiro, né? Mulheres no topo. O dinheiro, quando tu ama isso, sabe? Essa... Não tem erro. Ele vai vir. Isso aí. Ele vai vir o quanto tu precisar. Isso aí. Dinheiro não é propósito, dinheiro é resultado, né? Exatamente. Então, dá pra ver, né? Eu sou muito feliz com E, Ângela, como é que foi essa tua infertilidade? O que aconteceu, assim? Como é que tu descobriu? Então, na verdade, assim, eu já desconfiava, porque eu sempre, as meninas que não me ouçam, né? Mas eu sempre fui super descuidada, né? Eu usava tudo errado, mesmo sendo ginecologista. Eu acho que, na verdade, talvez Freud estava me testando, né? E nunca aconteceu. Nunca aconteceu. E aí, quando meu pai adoeceu, eu tava com 30 anos e eu já tava organizando as coisas para fazer a clínica e tal. E aí eu disse pro meu marido, vamos tentar, porque eu tenho muito medo de passar o tempo, né? Eu vejo as pacientes, então vamos começar a tentar. E a gente começou a tentar e não acontecia. Eram 7 meses de tentativa e não aconteceu, e eu disse pra ele. E tu tinha o ciclo super regular? Sim, tudo regular, tudo Show. certinho. E eu disse 7 meses, eu disse assim, tem alguma coisa. Vamos investigar. Daí ele, tá bom, vamos investigar. Fizemos tudo. E aí, como eu brinco, né? Ele era manco e eu caolha. Olha só, guria. Os dois. E os dois tinham fatores de infertilidade, então assim, hoje eu posso te dizer, a gente ficou exposto a chances de gravidez mais de 10 anos e a gente nunca engravidou natural. Porque eu tô com 47, mas eu uso o Mirena desde os 41, né, 42, e dos 30 aos 42 eu nunca usei nada. Nada. E eu tive 2 gestações aí no meio. Né? Então, a nossa infertilidade é dos dois. O meu marido é radiologista, então se eu tivesse casado com um cardiologista, ele não poderia estar trabalhando lá comigo. Então, assim, ele só trabalha também com imagem da reprodução e da obstetrícia. A gente faz tudo junto. A gente passa quase 24 horas por dia juntos. Eu e ele, né? A gente só não tá junto na hora da academia. E na hora que ele almoça, às vezes, e eu não, ou o contrário. Mas a gente tá sempre junto, né? A gente tá sempre junto na clínica. E o que eu disse antes, né? Que era pra ser nós dois, até isso, né? Os dois com dificuldade pra engravidar. Os dois com dificuldade pra engravidar. Então, eu tenho que acreditar realmente que... Às vezes eu fico pensando, será que eu não tô sendo meio prepotente de achar que... Não é o ser escolhida por ser escolhida, né? Mas tu tá aqui por algum motivo, né? Tu tem o dom da palavra, né? Mas eu penso, cara, foi tudo perfeito para que eu estivesse nesse momento aqui, ajudando essas pessoas, ajudando a mudar histórias, né? Acredito realmente que quem faz acontecer é Deus, porque a gente vê cada tratamento que tu pensa, não vai engravidar, e engravida. Né? Mas, assim, eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade e acho que tinha que ter sido assim. Assim como foi, né? As coisas acontecem quando tem que acontecer. Exatamente. Tudo está exatamente onde deveria estar. E como é que foi... como é que o processo ali, né, que vocês participaram, não, né, mas que aconteceu ali com vocês, o processo. Tu fez, então, 2 FIVs, isso? Eu fiz 2 coletas de óvulos, mas ao todo nós fizemos 4 transferências. Então, a primeira coleta de óvulos foi algo frustrante, porque eu coletei bem pouco óvulo, eu sangrei na coleta, né, por pouco que eu não precisei fazer uma cirurgia para fazer parar de sangrar, e tive poucos embriões, tá? Transferi os 2, não engravidei, dei uma deprimida, tava com medo de tentar de novo, né, então... O medo, por um lado, nos protege, mas medo demais, né? Nos impede de viver. Te trava, né? E aí, um dia, meu marido disse assim, olha só, tu
Tu diz para as pacientes que tem que tentar e tu tá recuando. Olha só. E aí eu tomei coragem, então tá, vamos. E Tu tinha 34, Ângela? 34. E aí, quando a gente começou, assim, eu consigo separar as duas tentativas, assim, emocionalmente. Na primeira, eu fui com muita dor e com uma certa mágoa de ter que precisar. Uhum. Então, na primeira, eu senti isso. Sacanagem, né? Sacanagem. Comigo. Né? E na segunda, eu dizia que a sensação que eu tinha era parecida com quando eu tava arrumando a festa do meu casamento. Sabe? Tava empolgada. Tava empolgada, sabe? Tu vai preparar o convite, tu vai preparar o docinho, tu vai preparar a lembrancinha. Eu tava assim pra minha fertilização. Pra segunda? Pra segunda. Uhum. Eu tava indo buscar o meu filho, né? Tu tinha certeza? Eu tinha certeza. E eu tava feliz. Uhum. Eu tava feliz. E se tu me perguntar, um grande diferencial das pacientes que engravidam é o quê? Ser feliz. Uhum. As felizes, eu acho que engravidam mais. Uhum. Profetiza. Isso aí. E qual foi o maior aprendizado desse processo na tua vida? Da fertilização. Do processo em si, do não ser, né, de ter o diagnóstico, de passar por isso. Eu acho que o principal é a persistência. É a persistência. Não existe nenhum sucesso que não passe por dificuldades. Se tu me perguntar, tu já pensou alguma vez em fechar a clínica? Já. Claro que já. Eu passei no meu primeiro vestibular? Não. Então, eu acho que isso e eu vejo isso todos os dias, né? Então, isso é um grande aprendizado que eu passo para as pacientes. Não pode desistir, por mais que tu ache, por mais que tu tenha se frustrado com um negativo, com 2 negativos, o não desistir é fundamental para conseguir. É óbvio, né? Só que às vezes o medo ele é tão grande que ele te afasta da possibilidade de tentar de novo, né? Perfeito. E a outra coisa eu aprendi sobre empatia, né? Às vezes a gente tá ali, né? O médico, e não na reprodução, né? Só, mas qualquer situação. Num plantão, num consultório. E às vezes até tu vai conversar com alguém, com uma amiga, com alguém, com algum familiar, aquele familiar, ele tá tão abalado e às vezes é tanta ansiedade que ele vai ser, às vezes, agressivo contigo, porque ele tá sofrendo muito. Ele vai ser chato, porque ele tá ali te enchendo o saco, porque ele precisa de alguma coisa. E eu acho que ter passado pela infertilidade me ajudou a entender o lado do outro. Vou te dar um exemplo bem claro. Quando eu comecei na reprodução, quando vinha a paciente consultar comigo, ainda mais cidade pequena, e ela vinha, fazia um monte de exames, e eu via ela 6 meses depois, grávida, e não tinha sido comigo. Ou fazia o tratamento comigo, não engravidava, e eu sabia depois que ela tinha ido para outro colega. Nós somos médicos, mas nós somos seres humanos, vaidosos, né? E a gente se sente trocado pelo paciente, né? Porque a gente se dedicou. Então, por que ele trocou, né? Não conseguimos, mas eu dei toda a minha dedicação. Depois que eu passei pela infertilidade, pelo tratamento, hoje, quando isso acontece, isso realmente não me abala mais. Por quê? Por quê? Porque eu olho para ele. Eu não tenho direito de olhar pra mim. Sim. Eu tenho que ser muito mais madura. E talvez tu no lugar... Eu não sou mais vaidosa nesse sentido, Entendi. Entendeu? Então, assim, eu olho pra ele. Cara, ele tá procurando a felicidade dele. Então, ele tem mais aqui. E talvez tu no lugar dele faria o mesmo. Claro! Exato! Na hora do desespero? Exato! Então, eu aprendi a ter empatia, entender o outro. Porque ele tá procurando a felicidade dele, né? Então... Um médico maduro tem que deixar a vaidade de lado. Muitas vezes já aconteceu de fazer inúmeras tentativas comigo e eu dizer assim, tu quer ir ouvir outra opinião?
Show. Muitas me dizem, não, só saio daqui com o filho. Porque eu sei que tu fez tudo. Muitos vão, eu faço a carta, o relatório e digo, vai. E números Voltam. Porque ele entendeu que eu não tô preocupada. Sério, eu não tô preocupada com o que se ele é me tu- paga. se- Eu não. quero que ela fique grávida. Que ela, se vai ser através de ti ou não. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Sensacional. Né? Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado, sabe? E como é que se deu a abertura da Embryos? Isso? Embryos. Como é que ela se deu a abertura? Tu bem novinha, com 30 anos, tu abriu ela? 31? A ideia é 31, e aí veio o projeto, toda a elaboração de tudo, né? E aí ela abriu quando eu tinha 33. Tá, nova, né? Super nova. novinha. Aham. Então, a ideia do Embryos, ela veio muito com essa vontade de empreender e com medo que alguém fizesse antes de mim, né? Isso aí, né? Nadou no Oceano Azul, né? Isso aí, né? Deu certo. Isso aí. E aí veio essa ideia, a gente não tinha filhos, a gente já tinha começado a tentar engravidar. A gente já Tudo sabia, junto. Isso, né? E aí o meu marido estava meio receoso. O meu marido, ele é muito mais assim, pé no chão. Ele não arrisca muito mais metódico, né? Planeja tudo direitinho. Eu não, né? Tubarão, executora. Isso aí, né? E aí a gente teve ali, né? Uns conflitos, mas lá pelas tantas ele me disse, tá bom, ok. Não temos filhos ainda, somos jovens, se der tudo errado ainda dá tempo de começar de novo? Perfeito. Tá, beleza. Então tá, vamos. E aí a coisa começou a ir, fui atrás de projeto, fui atrás de locação de sala. Se tu me perguntar, assim, ó, eu nem sei de onde que eu tirei dinheiro para conseguir fazer isso. Sim, porque é um investimento alto, né, Ângela? Muito alto. E o negócio foi indo. Claro que a gente demorou muito tempo para pagar, né? Até tem histórias, né, legais em relação ao pagamento da clínica. E aí a gente começou, e aquilo que a gente falou antes de iniciar o podcast, né, os colegas, né, existia um zoom, né, Uma desconfiança, nossa, mas tu vai abrir, isso, não faz isso. Não vai dar certo, né? Interior. Então, isso, já tinha sido feita uma pesquisa de mercado, né? Para ver se comportaria ter um centro de reprodução humana numa cidade tão pequena, né? E o resultado da pesquisa tinha sido que não. Mas eu não sabia desse estudo. Que bom, né? Que bom, né? Que bom, até porque... Prazer, eu sou o estudo agora. Tão obstinada que ela mostrou que o estudo estava errado, né? Isso. Mas por quê? Por quê? Porque reprodução, a medicina como um todo, mas reprodução é técnica, sim, é resultado. Claro que a gente tem que pensar na estatística, mas a reprodução é esse acolhimento. É isso que não tem. Não tem isso. Não tem. Então, eu acho que deu certo, não porque tá em Bento. Porque se tu me perguntar qual é a proporção de pacientes que eu atendo de Bento, 20%. Perfeito. 20%. Entendeu? 20%. Então, ó, hoje de manhã eu fiz 4 coletas de óvulo e 4 transferências de embrião. Paciente das 7h15 Montenegro, paciente das 8h15 Garibaldi, das 9 Caxias e das 10 Dois Irmãos. Nenhuma de lá. Nenhuma. Transferência. Uma de Chapecó, outra de Itapema, Meu Santa Catarina, chapéu. uma de Viamão e a outra de... Ai, meu Deus, como é que é o nome da cidade dela? Mas Dois Irmãos. Sim, é por aqui. Assim. Eu não fiz nenhuma de Bento. Procedimento de Bento. Mas por que elas vêm? Porque só pelo resultado, claro, graças a Deus a gente tem... A Deus e ao nosso empenho, a gente tem ótimo resultado. Mas não é só por isso. Não. É porque ela se conecta. É porque ela sabe que ali tem alguém que viveu a dor dela.
E que está obstinada. Eu sou a louca. Eu sou a louca da reprodução. Eu sou a louca. Ninguém me segura. Às vezes Independente do tempo que for. Eu acho que o problema não é o tempo, quanto leva, como leva, mas eu quero. Vai durar 5, 10 anos? Eu quero. Se tu me disser que tu vai... Não interessa o quanto tempo, mas eu quero. Isso então, aí. se tu tá me dizendo que tu vai me dar, eu quero, Isso né? aí, exatamente, né? Então, assim, ter essa gana, aí voltando àquela história de quando... O que eu digo para a paciente, né? Quando ela entra chorando e ela sai sorrindo, né? Uma das frases que eu digo para elas é assim, olho para elas e digo assim, tu não me conhece. Tu não me conhece. Porque eu vou até o fim. Isso aí. Eu vou até o fim. E às vezes eu acho que é isso que elas precisam ouvir, Claro, sabe? Claro, é o braço forte, a É mão isso amiga. aí, é isso aí. Exatamente. E a Embryos, assim, quando tu foi abrir ali, né, que existia essa desconfiança, como é que foi pra ti, pra vocês? Essa desconfiança, na verdade, não é desconfiança, mas é uma desconfiança, né? E foi difícil porque era uma coisa velada, sabe? E com o tempo foi se mostrando que não era só velada. Porque, tem tanta coisa que se mistura, né? Sim. O não acreditar, achar que santo de casa não faz milagre. As coisas que se misturam, eu acabei de dizer, né? Eu falei aqui que eu era vaidosa. Que quando uma paciente me trocava, dava uma dorzinha no coração, né? E que eu melhorei depois que eu passei pela infertilidade, porque eu entendi que é a vida dela e não a minha. Perfeito. É a vida dela e não a minha. E o médico é muito vaidoso. E que maturidade é tua? Não. É muito vaidoso. E que maturidade é tua de olhar pra isso e falar em voz alta, porque mesmo. né? Porque muitas vezes a gente é vaidoso e tipo assim, não sou. Sim, né? Isso aí, exatamente. Então assim, tu vai ver o médico, ele quer andar de BMW, ele quer andar com roupa assim, roupa assada, às vezes, porque, né? Não é todo médico que consegue fazer isso. Perfeito. Porque é difícil, né? Então, o médico é muito vaidoso. E tinha esta vaidade no meio desta desconfiança. Lá pelas tantas, um desejozinho que não desse certo. Né? Então, assim, se tu me perguntar, eu recebia muitos encaminhamentos? Não. Tinha mais isso, um boicote. Foi tudo na unha. Na unha. Além mostrando o meu trabalho, sabe? E aí, por isso que a festa dos 1000... Eram 1000 bebês, isso? Isso, a gente tinha fechado 1000 bebês, foi em outubro de 2022, né? E quando a gente pensou na festa dos 1000 bebês, que foi inicialmente uma ideia de um paciente nosso. Que legal! Que ele sugeriu quando eu tinha 300 bebês, né? E até na festa eu fiz uma homenagem para ele. Que legal! E foi muito legal, porque ele foi, né? E quando a gente começou a pensar na festa, né? Eu pensei assim, não, nós vamos fazer. Se for pessoas, ótimo, se não for, paciência. Vai acreditar que a gente tem 1000 bebês, quem quiser, tá tudo certo, né? E aí eu acho que umas 2 semanas antes, tinha umas 50 pessoas confirmadas, uns 50 bebês. Eu já tava feliz. Um dia antes. Mentira! Foram 370 crianças. Queridos. Com pais, né? Então a gente tinha uma festa com mais de 800 pessoas. Eu vi, foi um lugar grande, né? Isso, foi uma coisa muito legal. E isso é muito impactante. E mais impactante que isso, então, quando eu falo da conexão, de estar próximo do paciente, tudo isso, é que a festa, porque se tu parar para pensar, foi em 2022, a gente abriu a clínica em 2011, então tinham crianças ali de 12 anos, olha né? só, de 11 anos, e essas pessoas foram, então essas pessoas ainda estavam conectadas com a gente, porque tu fica muito empolgado que alguém te ajudou a engravidar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, mas depois, tu entendeu? Esqueceu. Se tu me perguntasse, tu iria numa festa da clínica onde tu fez fertilização, porque eu não pude fazer na minha, né? Eu não sei se eu iria, porque assim, eu gosto do médico e tal, mas uma conexão, eu não sei. Sim. E aí, quando a gente fez a festa, teve algo assim que foi muito impactante. Eu e meu marido, a gente não participou da festa. Não, porque a gente ficou numa fila que não se desfez durante 3 horas e meia.
Como assim? Todo mundo queria abraçar a gente. Ah, meu Deus. Abraçar e bater foto, sabe? Imagina, então, assim, né? Isso não tem preço que pague. Que legal. Isso não tem preço. Isso, assim, ó, eu tenho certeza que eu tô cumprindo aquilo O teu que eu propósito. me propus quando eu pedi pra descer. Não tá de passagem, né? Acho que não. Tô tentando fazer Tô bastante tentando dar coisa. estou dando o meu melhor. Isso aí. Legal. Isso aí. Ô, Ângela, e qual é, hoje, as pessoas que te procuram, qual é a maior demanda delas? Tu me trouxe, né, essa questão de já terem tentado diversas vezes, ou seja, não são pacientes muitas vezes, elas já não são mais tão leigas, assim, elas já estão mais informadas. Isso. É isso? Na verdade, assim, o que vai acontecendo, né? Qualquer profissional, principal, né? Prestador de serviço, mas vamos lá, até uma loja, né? Qualquer nicho, sempre vai ter, com o passar do tempo, ou porque procurou, ou porque acabou sendo direcionado, acaba tendo a tal da persona, né? Uhum. A sua persona. Perfeito. Então, se tu me perguntar quem era a tua persona em 2014, a minha persona em 2014 era um casal muito simples, né, do interior, que não tinha, assim, uma familiaridade de pegar o seu carro e ir até Porto Alegre fazer um tratamento. Entendi. Tá? Bom, com o passar do tempo, isso foi mudando, veio essa pessoa e pessoas também que deixavam de ir para Porto Alegre para consultar comigo, e hoje, talvez por aquilo que eu criei na rede social, de trazer muito esses casos, esse nicho meio que foi se organizando, foi uma coisa que foi indo. Aconteceu. então hoje, né, se eu for te dizer assim, a grande maioria das minhas pacientes são pacientes que vêm de outros tratamentos. E tu percebe que com o tempo, assim, a gente, né, antes eu conversei contigo e eu observo esse crescimento, né, esse avanço tecnológico em relação à reprodução humana e também coisas mais... Não sei se é porque eu cheguei nos 34 e esse assunto também, ele me, né, eu sei dos 35, eu sei de tudo isso, né? Se é algo que eu respiro mais hoje, eu tenho mais informação, mas a infertilidade, ela aumentou? Se fala mais sobre ela? O que tu observa hoje? Então, na verdade, eu acho que são várias coisas, tá? A primeira questão, disparado, é que a mulher demorou muito tempo para começar a pensar nisso, né? Ela demora muito tempo para começar a pensar nisso. E quando a gente fala de tempo, a gente não fala só do envelhecimento do óvulo, né? Porque a gente nasce com todos os óvulos que a gente vai consumir ao longo da nossa vida. Uhum. Então, eu sempre faço uma analogia, né? Chegou um carregamento de tomates na segunda-feira no supermercado, eu ponho lá, deixo lá para vender. Na quarta já tem menos tomate e tem uns estragadinhos. Na sexta tem bem menos e a maioria estragado. É como se na segunda fossem os óvulos dos 20, na quarta os óvulos dos 35 e na sexta os óvulos dos 42. Então, os óvulos, eles estão contigo e aqueles que ficam contigo estão envelhecendo. E aí tem menos potencial de formar um bebê saudável. E está diminuindo porque estão saindo, que tu ovula, que tu consome, que entra em atresia, vai morrendo, enfim. Então, a primeira questão é essa. As nossas avós começavam a tentar engravidar com 17, 18, 19 anos. Entendi. Né? Nós estamos começando a pensar a respeito disso com 34, 35, 37, 38. Tem mulher com 39 dizendo, acho que ano que vem eu vou parar o anticoncepcional. Sim. Então, é óbvio que tem um impacto disso. A outra questão é que quanto mais o tempo passa, mais eu permito que fatores de infertilidade hajam no meu organismo. Exemplo, endometriose. Uhum. Ninguém passa a ter endometriose. Quem faz um diagnóstico de endometriose com 35 tem endometriose desde os 12. Perfeito. Né? Desde que começou a menstruar, provavelmente, a não ser que tenha um desencadeante de alguma situação cirúrgica do útero que possa ter implantado focos de endométrio espalhados pela barriga, mas isso é uma coisa rara. Perfeito. Então,
a ação da endometriose também vai estar maior. Se tenho mais ação da endometriose, eu tenho mais problema com as trompas, porque a endometriose inflama as trompas. Então, se eu tento, uma mulher com endometriose tenta engravidar com 20, uma mulher tenta engravidar com endometriose com 35, ela tem 15 anos de ação da endometriose. Vamos pensar em fator masculino. Se eu tenho uma alteração do sêmen, um sêmen alterado com uma menina de 18... engravida no segundo mês tentando. Um sêmen alterado numa mulher de 38, bom, em janeiro ela fez um óvulo que não dava. Em fevereiro o óvulo era bom, mas o sêmen estava ruim. Em março, o sêmen e o óvulo estavam ruins. Entendeu? Entendi. Então, os fatores vão se super ajuntando. Entendi. Outro fator é que, obviamente, hoje se faz mais diagnóstico de infertilidade. Hoje, uma mulher de 37 anos que não consegue engravidar depois de um ano tentando, boa parte delas já vai procurar ajuda. Antigamente, a gente não tinha essa procura, não tinha essa exposição. As pessoas nem queriam dizer que não estavam conseguindo engravidar e passavam 5, 6, 10 anos tentando engravidar e de repente aparecia grávida, ok, deu uma sorte, né? Só que hoje não, então hoje eu vou antes, então eu tenho o diagnóstico da infertilidade antes. Entendi. E a outra questão, né, que se fala muito, difícil de quantificar isso, mas são os fatores ambientais, né, que são os disruptores endócrinos, né. A gente não sabe o quanto a poluição, as ondas eletromagnéticas, tudo isso, né, os hormônios sintéticos, tudo isso, quanto que poderia afetar a nossa fertilidade. Então, são múltiplos fatores que fazem a gente ver a infertilidade hoje como sendo quase um problema de saúde pública. Perfeito. Né? Porque a gente vê muita infertilidade, muita infertilidade. E quando é que é o momento em que momento a mulher deve buscar uma médica de reprodução? Ok, então, aquela paciente que está tentando engravidar... Há quanto tempo? Isso, se ela tiver até 35 anos, bateu um ano tentando, já precisa avaliar se tem alguma coisa errada. Perfeito. Se tiver mais do que 35 anos, não deixar passar mais do que 6 meses. Porque em 6 meses já tinha que ter ficado grávida. E se tiver mais do que 40 anos, o ideal é fazer uma avaliação pré. Tá. Né? Ó, tô querendo parar o anticoncepcional, já deixa marcada uma consulta. Só pra gente poder, né, prever alguma coisa. Agora, quando tu fala de uma outra pergunta, achei que tu ia me perguntar isso, tu me perguntou... quando que uma mulher que está tentando engravidar precisa procurar ajuda? Ok, mas e quando uma mulher que não está pensando em engravidar precisa procurar algum tipo de aconselhamento? Até bem pouco tempo atrás, se achava que este aconselhamento era uma avaliação que, na verdade, criaria um rótulo e, teoricamente, eu só posso dizer que alguém é infértil se tentou engravidar e não conseguiu. E é verdade. Porque às vezes tu vê exames alterados e tu pensa, não, mas já tentou engravidar? Não, não tentei. Não, a primeira coisa tem que tentar. Porque os exames que avaliam a fertilidade, ou melhor, eles não avaliam a fertilidade, eles avaliam tudo que está envolvido num processo de gravidez. Perfeito. Mas qualquer avaliação não consegue me dizer se tu consegue engravidar ou não. Então, para eu poder te dizer isso, tu tem que tentar. Então, até bem pouco tempo atrás, fazer uma avaliação da fertilidade era algo quase assim... Não é que não pegava bem. É um tabu. Não um tabu. Era inadequado. Entendi. Era, talvez, né, se alguém pediu um monte de exame, não, esse médico aí não sabe nem trabalhar, né? Agora, tá tendo um movimento, né? Principalmente na Europa, assim, publicações falando sobre isso, sobre se existe um momento para fazer uma avaliação do potencial reprodutivo daquela mulher. Então, bom, eu vou fazer uma consulta, então eu vou avaliar se a minha pelve é toda móvel, que é bom. Eu vou avaliar se eu não tenho nenhuma aderência, eu vou avaliar se eu não tenho uma endometriose, que seria algo que poderia gerar infertilidade. Das mulheres que têm endometriose, metade vão passar por uma dificuldade de engravidar. Eu vou avaliar a quantidade de óvulos que eu tenho, porque tu falou dos 35 anos antes. Mas o que é 35? 35 é a média de todas as mulheres. Mas eu vou ter um grupo de mulheres que vai ter dificuldade, vai ter qualidade de óvulo ruim
com 31. E eu vou ter um grupo de mulheres com qualidade de óvulo ruim somente depois dos 39. Então, 35 é a média. Perfeito. Mas eu tenho extremos. Entendi. Então, fazer essa avaliação do potencial reprodutivo é algo que vem sendo discutido se não valeria a pena para alertar a paciente, para a paciente se prevenir. Já existem exames hoje que se fazem? Então, a gente pode fazer uma avaliação da anatomia, pode fazer uma avaliação da quantidade de óvulos, avaliação da qualidade dos óvulos não existe. Eu não sabia existe, já. tá? E avaliação seminal. Não tem como fazer avaliação de qualidade. Não. O que tem é algo, né? Tu falou alguma coisa em algum momento sobre inovação. O que está se estudando é inteligência artificial para poder olhar para o óvulo e dizer qual é o potencial que ele tem de formar um bebê saudável. Só que para eu olhar para um óvulo, eu tenho que fazer o quê? Tenho que dar medicamento para o paciente, estimular a paciente e coletar esse óvulo. Que é num procedimento muito parecido com a fertilização e para o congelamento de óvulos, né? Então, mesmo que se pense que vá ter um exame de qualidade de óvulos, talvez em breve, né? Com base na inteligência artificial, não é um exame fácil de ser feito. Entendi. É um exame que eu vou fazer em quem já tem alguma indicação de tratamento ou em quem já está planejando um congelamento de óvulos. Perfeito. E como é que funciona o processo de congelamento? Então... Que acho que é legal a gente falar sobre isso, né? Principalmente para a mulher moderna, né? Isso. Então, o congelamento de óvulos, hoje, ele é uma ferramenta, assim, é muito inteligente congelar óvulo. É muito inteligente. E por que eu falei hoje? Porque eu acho que é importante falar sobre isso, né? Claro, o teu público é uma faixa etária que ainda não vive essa dor, mas eu recebo muita paciente de 43, 45, 48, né? E que diz, porque se eu tivesse congelado, então é importante trazer que o congelamento de óvulos deixou de ser experimental em 2017, eu acho. 16 ou 17. Até então, quando vinha alguém para congelar óvulos, a gente tinha que explicar muito bem. Olha, a gente pode fazer todo esse procedimento e eles podem não sobreviver e tu não ter resultado nenhum. Tu fez tudo isso e não tem resultado. E por que hoje não é mais assim? Por que hoje a gente tem segurança? Porque a técnica melhorou muito. Perfeito. A técnica, os meios de congelamento, de descongelamento, de cultivo, manipulação do óvulo, palheta onde a gente coloca o óvulo dentro, crioprotetores, né? Então, isso foi melhorando. Então, hoje sim, eu posso dizer, tem que congelar. Perfeito. Agora, nós lá na clínica, a gente abriu a clínica em 2011 e o nosso primeiro congelamento de óvulos foi em 2013. A paciente, na época, tinha 36 anos e ela congelou 8 óvulos. Ela assinou o documento de protocolo experimental. Esse nenê nasceu ano passado. Olha! Ela veio buscar, ela tinha ido morar fora, mas tu imagina a angústia que eu tinha de como isso ia se comportar. Porque o congelamento de hoje... É diferente, né? É diferente. Então, hoje, se te passar qualquer coisa pela cabeça, tem que congelar. E quanto custa um congelamento? Eu ia te perguntar, né? É uma média. Isso, vai gastar em torno de uns 20 mil reais, tá? Claro que tem várias situações do congelamento. Por exemplo, hoje a gente tem programas de congelamento em que tu pode ser também doadora de óvulos. E aí, teu congelamento vai sair por 10. Entendi. Entendeu? Tu vai diminuir custo, tá? Mas assim, esses dias eu postei um vídeo que alguém me falou sobre, né? Falou sobre a questão preço, né? É uma questão de prioridade. Eu vi que tu postou, não sei se foi esse lá foi da... Que eu comparo com uma prótese de silicone. Isso, mas tu compara também com um remédio que o teu filho passou nas aftas. Isso! Mas essa mulher, eu assisto.
Isso, adorei a analogia. Isso aí, é isso Aham. aí, a diferença entre preço e valor, Isso aí. né? Então, onde que tu quer colocar o teu dinheiro? Uhum. Onde que tu vai colocar o fruto do suor do teu trabalho? É naquilo que tem valor para ti. Uhum. Então, assim, e aí eu dou mais um gancho, né? Vou lá para frente para essa mulher que não congelou e que ela se sente muito culpada. Não dá para se sentir culpada, porque os valores da gente, aquilo que a gente acha de valor muda. Muda, né? Né? Muda. Quando eu tinha 20 anos, pô, um sábado de noite para mim de valor era o quê? Era Balada. balada, a melhor balada do mundo. Agora um sábado de valor para mim é o quê? Ficar com teus filhos, com teu marido. Claro, a gente muda, então a gente tem que se Perfeito. perdoar, né? É isso aí. Tem que se perdoar, tem que poder pensar no futuro. Então, para aquela de hoje que tem essa informação e que tem essa possibilidade, é importante pensar no futuro. Show. E saber disso é importante, porque às vezes algumas pacientes me procuram para congelar óvulos já numa idade, né, 39, 40, e já tem, por exemplo, de reserva ovariana 2 óvulos. Não é que não vale a pena, mas a chance é pequena. Então, eu diria que fazer um congelamento de 2 óvulos aos 39 anos, ele tem muito mais uma função para te acalmar o coração do que realmente para te garantir ter um filho. Entendi. Né? Porque a probabilidade é muito pequena. Mas é importante ela ter essa informação, porque ela pode optar em guardar 2 óvulos versus entender que quando ela quiser ter o seu filho, ela já sabe que vai ser de ovo doação. Uhum. Então, isso também é importante. Não vem aquele choque com 43, 44 anos, já em perimenopausa ou já na menopausa, e eu dizer para ela naquela hora. E aí, a primeira coisa que ela vem é, devia ter congelado. Mas se ela tivesse vindo, ela já saberia. E aí, o choque lá na Perfeito. frente não seria tão grande. E guria, vamos lá, né? 48 anos. O que se falava 20 anos atrás sobre isso, sabe? Hoje a gente percebe que tem mais informação sobre os 35, né? A questão da... Né? Uma vez, há 20 anos atrás, não se engravidava tão tarde, que nem agora. Exato, né? exato. E que médicos muitas vezes tinham... Tu é uma médica de reprodução. Hoje a gente não vê médicos... hoje a gente não vê médicos muitas vezes pedindo um antimileriano na primeira consulta, tu entendeu? Exatamente. Viu só como eu sei das coisas? Tá ótima. Então, isso tá mudando muito. Isso. Muito, né? Então, assim, se eu for olhar, assim, pro ginecologista de 2011, quando eu abri... Perfeito. Que tipo de paciente me procurava? 8, 10 anos, 15 anos tentando engravidar. Paciente que tinha ficado no consultório do gineco 5, 6, 7 anos sem procurar clínica nenhuma. Uhum. E se fosse uma paciente mais velha, e interessante, né? Às vezes chegava paciente lá de 41, que ela já tinha ido no ginecologista, e o ginecologista tinha dito para ela, não engravida. Tu já é muito velha para engravidar. Uhum. Vai ter um nenê doente. Sim. Né? Então, esse era o discurso ou a história que a paciente me contava quando vinha consultar em 2011 e 2012. Uhum. Hoje, por inúmeros motivos, as mulheres estão começando a tentar mais tarde e muitas vão para o segundo ou terceiro filho mais tarde porque estão em outro relacionamento. Entendi. Porque essa liberdade, ela tá, né, da mulher, ela tá em tudo, né? Sim. Bom, então agora eu quero trabalhar e eu não vou ter filhos. Uhum. Eu não tô feliz no meu relacionamento, ou eu fui traída, ou eu não gosto mais dessa pessoa, eu vou para outro. Uhum. Então, muitas pacientes estão no segundo relacionamento e querem ter um filho deste novo relacionamento. Até porque muitas mulheres já mais maduras, né, já com a vida feita, estão se relacionando com homens mais jovens, que não têm filhos. Perfeito. Então, o que acontece, né, com essa paciente que já chega na clínica mais velha e que não teve a oportunidade, seja porque não teve informação, seja porque não valorizou isso, ou seja porque entendeu que não valia tanto a pena congelar óvulo há muito tempo atrás, né? Essa paciente é sempre uma conversa muito difícil. Sim. Por quê? Porque ela precisa acreditar
em todas aquelas tabelas que eu mostro pra Sim. ela, que são devastadoras. E não né? são da tua cabeça, né? São Exato, indicadores, né? Claro, São é tudo baseado em estudo. científico, né? Mas é muito Perfeito. difícil porque muitas vezes tem uma fantasia de que comigo não vai ser assim. Sim, perfeito. Né? Comigo não vai ser assim. Então a gente precisa ter uma conversa. Então essa consulta, teoricamente, eu poderia resumir ela em 3 minutos. O tratamento é receber óvulo doado, a gente escolhe o óvulo baseado nas características, né? Tem uma série de exames que a doadora faz, a doadora doa óvulos porque ela vai ter redução de custos, porque ela também quer ter um bebê, blá, 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 blá. 3 minutos eu resolvo. Uhum. Só que eu não posso fazer Não, isso em 3 perfeito, minutos. sim. Essa consulta é 2h30, Sim. né? Show. Por quê? Porque eu tenho que contar toda uma história e eu vou amolecendo ela para chegar lá no fim da consulta e falar, então, é ovo doação. E por que eu preciso amolecer ela, né? É para que ela faça um tratamento comigo? Não. É porque dependendo da forma como eu falo para ela fica com tanta raiva daquilo e ela põe esse sonho e esse desejo numa gaveta e às vezes ela só vai abrir essa gaveta 3, 4 anos depois. Porque aquilo que o médico fala, ele tem um impacto muito forte. Fica, né? Fica. Então, de novo, coisas que a reprodução e a infertilidade me ensinaram. Show. A gente tem que cuidar o que a gente fala, Muito porque legal. aquilo que o médico fala gruda ali. Uhum. Então, se eu falar para uma paciente dessa forma, não é que ela não vai fazer o tratamento comigo, ela não vai fazer com ninguém. Sim, Porque ela fica assim arrasada, sim. né? Então Queridas. tem que ter muito cuidado. E Ângela, vamos lá para a nossa pergunta final. O que tu diria, que é a pergunta que eu faço para todas, tá? Tá bom. O que tu diria para a mulher que hoje deseja crescer profissionalmente? Eu acho que a primeira coisa é ter definido o nicho, mas não quando eu falo nicho, eu não estou falando de uma forma comercial. Ter definido aquilo que tu realmente acha que tu ama fazer. Porque para mim o sucesso tem que ter muito tesão naquilo que tu faz. Aquilo ali tem que te fazer, né? Às vezes eu vou... Hoje, por exemplo, foi um dia que... não almocei, né? Eu vim almoçando no carro. E tu me pergunta... Tu tá, assim, muito indignada com isso? Não tô feliz. Daqui 11 dias tem 4 beta-HCG para sair. Que legal. Né? Todas as pacientes da transferência de hoje choraram. Todas me abraçaram. Todas estão cheias de energia boa, né? Então, eu acho que o segredo do sucesso é fazer algo que se ama. Algo que se gosta, que se tem vontade, sabe? Eu sou meio suspeita, porque eu sou workaholic, eu amo demais isso, sabe? Mas eu acho que esse é o segredo de sucesso. E o que é ter sucesso? É ser feliz com aquilo que a gente faz. Perfeito. É saber que a gente está impactando positivamente a vida das pessoas. E, de quebra, vem um pouquinho de dinheiro. Claro. E, às vezes, as pessoas me dizem, mas é fácil tu dizer que tu está impactando vidas. Tu tá impactando vidas. Perfeito. Né? Se alguém tá pensando em fazer medicina, tá ouvindo a gente. Perfeito. Tu entendeu? Sim. Se alguém que é de uma família mais humilde ouviu esse podcast, diz, bom, se ela conseguiu, por que eu não posso? Eu não consigo? Show, é isso aí. Tu entendeu? Todo mundo, o jardineiro tem chance de impactar vidas. Exato. Né? Todo mundo, né? Isso. Então, eu acho que, assim, principal. Fazer algo que se gosta. Show. Número 1. Número 2. Estudar muito. Não dá para parar de estudar. Não dá. E terceiro, não ter medo do fracasso. E se fracassar e é o que tu quer mesmo, levanta, toca a ficha, uma hora vai dar certo. Perfeito. Não tem jeito, vai ter que dar certo. Não tem como, né? Não tem como. É isso aí. Não tem como. Eu também sou dessa ideia. É isso aí.
Angie, querida, muito obrigada por estar aqui. Adorei, Passou rápido, né? Passou. Dava umas 3 horas aqui. Adorei. Obrigada, Adoro falar então. de tudo isso. Teu Muito Instagram, obrigada. diz o Instagram. Sim, é doutoraangeladávila.embrios. Show, nós vamos deixar aqui embaixo Tá pra bom, elas puxarem. perfeito. Muito obrigada. Então, tá, obrigada. Gurias que nos acompanharam no episódio de hoje, muito obrigada pela audiência. Lembrem, quem tá no Spotify, é importante de, né, avaliar os episódios, seguir aqui no canal. E pra você que tá nos assistindo no YouTube, é bem importante que você dê o likezinho aqui embaixo e também se inscreva no canal pra ter acesso aos próximos episódios. Beijos e eu te vejo semana que vem.